E foi semifinalista. Olá, como vão todos? Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns temas do nosso clube, do nosso amado Internacional. Conversar um pouco sobre tudo que envolve o nosso clube. Primeiramente, me anda deixando muito satisfeito as incorporações. O Bustos, um lateral muito bom, lateral direito de muita boa qualidade, que está vindo da Argentina. Tá certo que ele teve alguns altos e baixos dentro do próprio Independiente, mas é normal de qualquer jogador. Tudo eu sempre digo, depende do clube onde tu tá, de como esse clube tá, se o técnico encontrou um time, conseguiu encaixar esse time, do momento do clube. Existem várias variantes que podem colocar para baixo ou podem explicitar a mediocridade do jogador. Porque se o clube tá bem e ele tá ganhando chances, tá ganhando sequências, aí a gente vê qual é o nível do jogador. Mas o Bustos é bom jogador, o David... bom jogador, um jogador forte, de uma velocidade interessante, brigador, faz gol. Ele evoluiu bastante, porque se nos outros clubes onde ele havia passado ele não tinha ido muito bem até chegar ao Fortaleza, ele tinha razoável nos outros clubes onde ele passou. A gente viu que num time encaixado, com um bom técnico, com um time bem azeitado, a gente viu que deu certo. Então isso é bacana, porque é isso que a gente quer, bons jogadores de um nível interessante, que consigam dentro de um time bem estruturado, que eu espero que seja o que o Cacique vai fazer, consigam render, consigam dar tudo que eles têm para o clube, assim possibilitando da gente ter títulos, ganhar boas coisas. Até porque a gente não pode cair nessas análises rasas, como a gente vê muitas vezes jornalista do Rio Grande do Sul, que tem cada medíocre, que faz uma análise tão ridícula. Eles batem em determinados jogadores, em determinados clubes, como o Internacional. Porque se a gente for ver, curiosamente, a mídia gosta de bater no Internacional. Sejam aqueles programas de merda da RBS TV, aquelas porcarias da Bandeirantes, aqueles ridículos da Rádio Grenal, da Guaíba, tem muito corneteiro, muito cara que acha que sabe tudo, como não sabe merda nenhuma, são palpiteiros de bosta. Mas a questão é que os veículos até a gente escuta, um debate é sempre interessante de se ver, é bacana, só que eles exageram muito e a gente vê a mediocridade. E os identificados também, né? Porque eu detesto esses identificados que davam pau no grupo do Internacional, sendo que os jogadores não são o determinante para tu dizer que tudo é uma merda e que tudo não presta. Eu odeio esse tipo de pensamento que a gente vê nas viúvas do Kudê. As viúvas do Kudê, elas adoram bater nos jogadores. Saíram alguns jogadores, antes já havia saído vários jogadores, só que eles nunca falavam. E outra coisa, o Internacional é o clube que mais sofre. A gente vê na mídia, e a gente vê como eles dão pau nos nossos jogadores, esses influenciadores que amam o Kudê. Eu acho incrível isso, né? Até porque eu não gosto disso, porque tu acaba crucificando certos jogadores que são bons e que poderiam ter ganhado títulos, por exemplo, se estivessem em times melhor encaixados e mais desenvolvidos, por exemplo. Porque em 2006 e em 2010, onde foram tempos onde a gente ganhou muitos títulos, vieram muitos jogadores que não eram supra-sumo maravilhosos jogadores, mas que eles conseguiram se identificar com o clube, conseguiram da liga que saíram os títulos. E eu acho que a gente estava tendo esse bom ritmo até ser quebrado no ano passado, porque a gente estava chegando em finais, estava tendo possibilidades boas de conseguir coisas boas. Então não vamos cair nessa de querer bater nos nossos jogadores, embora cada vez menos tem jogadores que foram vice-campeões e que quase conseguiram levantar títulos, mas
Vamos ajudar os nossos jovens, os nossos jogadores. Vamos criticar bastante, mas não vamos querer apedrejar, dizer que aquele jogador ele tem que ir embora porque ele é a pior porcaria que existe no mundo. Não, vamos dar chance, vamos fazer com que eles consigam absorver as nossas críticas dentro do estádio, na internet, fazendo críticas na direção via sócio, enchendo a caixa correspondente do clube, fazendo com que o clube escute os sócios e a torcida. E também vamos aliviar com os jovens, né? Estão vindo muitos bons jovens. A gente tem o Estevão, o Nicolas, o Gustavo Maia, a gente tem o zagueirão que veio da Sampdoria, que eu não estou me lembrar o nome dele, mas é um bom jogador, um zagueiro grande, forte, de boa impulsão, um zagueiro de muito bom nível que pode ser trabalhado e pode se tornar uma importante opção para ajudar o grupo, porque além de um time de bom nível, a gente tem que ter boas opções que consigam. E a gente tem que lembrar uma coisa: as opções elas não vão ser da mesma qualidade do time titular, mas dentro de um nível em que não baixem tanto o nível, vamos dizer assim, com perdão do tom da redundância, vai ser muito importante para nós. Então a gente tem que ajudar todos os nossos jogadores. E agora está vindo também essa proposta pelo Yuri Alberto. Vamos ver como é que ela é. Parece que está quase tudo bem ajustado para o Yuri sair por 20 milhões de euros, ou euros parece-me. Mas é interessante que ele vai nos render muito dinheiro. Parece que é 15% da nossa parte. Daí a gente vai ter coisas muito interessantes que vão nos ajudar muito. Pode vir o Brian, tomara que venha, outro muito bom jogador, jovem, de bom nível, que pode agregar muita coisa no Internacional, porque a gente tem nossos experientes e os nossos jovens eles têm que conseguir, através do técnico, compreendendo bem aquilo que o técnico quer fazer com o time, eles podem se agregar ao time e ajudar muito a dar certo o grupo, a que as coisas funcionem. Porque eu me lembro, o Odair, que não tinha nada, conseguiu grandes resultados. Aí depois veio aquele chorão do Koldé, que era um medíocre, que com qualquer coisinha ficava chorando, porque na época do Koldé tinha grupo. Talvez não era o melhor dos melhores, mas tinha. Coisa que o Odair nunca teve. E outra coisa importante a salientar é que o grupo só foi se encurtando, saindo jogadores, mais para a época do Abelão, porque o Abelão ele não teve alguns jogadores e ele teve que subir muitos jovens. E o Abelão fez certo, porque o Abelão ele aprimorou o Praxedes, aprimorou o Yuri Alberto, que ganharam mais destaque, que se destacaram, conseguiram elevancar o nosso nível, e a gente vê que eles vão sair por uma bagatela de dinheiro. E a gente vê como é bom tu poder dar chance para os jogadores, querer que eles deem certo, fazer com que eles possam ter sequência, possam ter confiança. O Abelão fez isso com o Yuri e com o Praxedes. A gente vê o que eles nos deixaram, que eles poderiam, o Praxedes principalmente, poderia ter nos deixado muito mais, porque a direção foi verde em ter vendido ele tão cedo, eu acho pelo menos, porque era um diamante bruto que dava para fazer coisa muito boa com ele, assim como a gente vai fazer com o Yuri. Mas eu espero então que a direção continue nesse bom nível, de trazer boas contratações, de colocar gatilhos importantes para para venda, que vai ser, por exemplo, do Yuri Alberto, ou para futuras vendas de jovens interessantes. As coisas estão fluindo bacana, né?
não vamos também cair na onda no negativismo dos influenciadores que amam o Koldé, porque eles adoram sempre colocar para baixo tudo que é de Inter, e sempre com aquelas frase manjada que eles ficam falando que é de Inter. Eles colocam a torcida e os torcedores do Inter como se nós fôssemos inferiores a qualquer porcaria de time. Algo assim inaceitável que acontece às vezes. É deprimente ouvir certas baboseiras que a gente escuta de um pessoal que adora falar merda. Bom, e vamos nessa alçada. Tá vindo o jogo agora do Gauchão. Eu acho que o Gauchão, ele não importa de porcaria nenhuma. Gauchão é uma porcaria. Eu, se fosse a direção e o professor Medina, eu já ia colocar um time com muitos jovens da Copinha, outros jovens importantes que já fazem parte do plantel principal, talvez alguns reservas importantes como o Bosquilha, como o Moledo, como algum outro jogador que não teve tantas possibilidades de jogar o ano passado, uma coisa assim. E aí depois de uns 4, 5, 6 jogos do Gauchão, aí sim eu começaria a botar o time mais titular. E também seria o ideal, até porque o Gauchão tinha que ser só um preparatório para que a gente pudesse, através de uma pré-temporada boa, e deixando tudo nos trinques, toda uma preparação bem feita. Eu acho que está sendo bem feita, né? Porque os profissionais que vieram são muito bons, ao que me parece. Estou gostando muito do professor Medina, dos seus auxiliares. Vamos esperar que as coisas deem certo. A gente sempre tenta olhar uma ótica boa, porque negativismo só traz coisa ruim. E se as coisas se as expectativas não forem boas, a gente vai falando no decorrer dos jogos, como as coisas funcionaram dentro de campo, se os jogadores estão conseguindo executar aquilo que o professor Medina quer que eles façam. Então, vamos nessa, torcida colorada, vamos junto e vamos crescer sempre. Essa instituição é muito grande e a gente não pode abaixar a cabeça e nem aceitar esses discursos ordinários que a gente escuta na mídia, querendo fazer com que o Inter pareça ser um timeco, quando não é verdade. Eles sempre, se vocês forem ver, eles sempre tentam colocar algum defeito no Inter, algum defeito nos jogadores e subestimar a equipe do Internacional, quando a gente tem muitas boas possibilidades, se as coisas serem bem feitas, se a gente tiver um coletivo bem forte, se os jogadores conseguirem primeiro comprarem bem a ideia do professor Medina, e o professor Medina também conseguir da melhor forma fazer com que os jogadores assimilem aquilo que ele quer fazer dentro de campo. Valeu, torcida, eu sou o Cris Colorado e estamos sempre juntos. Valeu!